eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Boa noite, amigos, queridos amigos que já estão nos acompanhando. Um grande abraço fraterno. Que Jesus nos abençoe, nos inspire na sua paz. Uma alegria muito grande estar com todos aqui, sendo do YouTube do Jardim, canal Jardim das Oliveiras, os nossos amigos também do canal TV7. Quero aqui fazer uma menção, agradecer aos amigos, o Palmer, que nos deu um grande apoio, está cooperando muito conosco nas estruturas para que essa live possa atingir mais pessoas. Assim sendo, quero agradecer a presença de todos os nossos amigos, na paz, e todos recebam o nosso fraternal abraço. Hoje nós temos a alegria de estar recebendo aqui o nosso querido amigo Alberto Almeida, tanto quanto estaremos recebendo aqui o nosso amigo Armando Menezes, de Curitiba. Eu vou apresentar os nossos irmãos. Inicialmente, eu quero apresentar o nosso querido amigo Armando Menezes. Ele é profissional, piloto de navio, expositor espírita. Ele é vinculado ao Caminheiros do Bem em Curitiba, casa espírita especializada no atendimento àqueles que perderam seus entes queridos. E também a pessoas com ideação suicida, assim como aos familiares daqueles que perderam seus amados pelas vias do suicídio. Ele trabalha como voluntário em um hospital de Curitiba, fazendo o atendimento espiritual aos pacientes internados. É com muita alegria que nós vamos recebendo aqui o nosso irmão Armando. Armando, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Cantinho Espírita. Boa noite, meu querido Orlando. É uma alegria muito grande
intraduzível, né? Tem muitas coisas na vida da gente que é muito difícil traduzir em palavras. E esse encontro de hoje é um deles, né? Ter dois amigos do coração, duas pessoas tão importantes na vida da minha família, né? Que é o Alberto Almeida e o Orlando Noronha Carneiro, né? Então, é uma alegria intraduzível. O Orlando é um amigo que nós conhecemos na seara espírita, né? No trabalho espírita. O Orlando é médium, é expositor espírita, é médium e trabalha há 40 anos. 40 anos com as cartas consoladoras, à luz da nossa veneranda doutrina espírita. O Orlando, que recebeu as orientações, as instruções para começar o seu tão belo trabalho, né, que são essas cartas consoladoras dos nossos entes que partiram, ele começou com as instruções e as orientações de nada, de ninguém menos que o próprio Chico Xavier. Então, por muitos anos, o Orlando esteve frequentando lá o centro onde trabalhava o Chico, e o Chico deu essas diretrizes para o Orlando, que já foi pesquisado, está continua por diversas universidades federais aí do nosso país, o FRN, a de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, e o resultado desses trabalhos já foram publicados em revistas científicas, né? Tem o documentário também que foi feito, né, das cartas de Natal, não é isso, Orlando? Isso. E é um trabalho muito importante. A gente falar de ciência é muito importante que a ciência entre, né, na nossa seara espírita e comece a pesquisar da veracidade, da seriedade. Mas eu gostaria de deixar, Orlando, aqui um pedacinho da minha experiência como Orlando, que é bem forte, né? Eu um dia saía de Curitiba de avião para o trabalho, e nesse dia era um dia daqueles em que o coração doía mais pela separação do meu amado filho, e eu coloquei um óculos escuro, e o avião estava muito cheio, e do meu lado tinha um assento vazio, e de repente eu ouvi muito claramente o meu filho começar a conversar comigo, e eu fiquei maravilhado e comecei a conversar com ele também, e no meio da conversa, de repente eu disse: vejam só, eu estou me enlouquecendo de dor, de saudade, eu estou conversando comigo mesmo, acreditando que estou conversando com meu filho. E aí de repente eu ouço ele dizer: pai, mas como você tem coragem de dizer isso? Se eu estou falando de assuntos, inclusive, que você não sabia. Eu disse: olha, eu estou inventando tudo. E de repente se fez um silêncio, ele disse: inventando, né? Espera um pouco. E aí eu disse: agora se fez silêncio, né? Talvez eu esteja voltando ao meu juízo normal. Alguns minutos depois, poucos minutos, uma mensagem do meu amigo Orlando dizendo: Armando, André pede para te dizer que está ao seu lado. E aí eu ouço novamente a voz dele me dizendo: e agora? Você acredita? Então, essa Muito experiência bom. que eu gostaria de partilhar com os internautas, com aqueles que têm o seu coração partido pela dor da separação. Eu conheço essa dor e posso dizer a vocês que, assim como Kardec nos assevera, o consolo supremo para quem perde, para quem se separa, como Orlando gosta de dizer, para quem devolve, né, Orlando? Para quem devolve as suas joias ao Criador, o consolo supremo que nós podemos receber é uma carta dos nossos amigos. Isso com vocês. Com relação ao nosso amigo Alberto Almeida, é indispensável nós falarmos alguma coisa. Eu, particularmente, tenho uma profunda gratidão e admiração, claro, pelo nosso... Nós todos no Brasil, aliás, no Brasil não, no mundo, né? Temos essa admiração por ele, mas falar de Alberto é falar dessa obra maravilhosa que ele faz, não só como expositor espírita internacional, mas como diretor lá, né, do Jardim das Oliveiras. A família faz um trabalho belíssimo do Jardim das Oliveiras, que é lá em Belém do Pará, e eu tive a alegria de conhecer ao lado do meu filho esse trabalho belíssimo, o jardim que é feito de pessoas, de trabalhadores comprometidos, fiéis na seara do Cristo,
é um local lindo, abençoado, e que tem uma vibração maravilhosa, num lugar muito carente de Belém, e esse trabalho lá é muito amplo. E eu lembro que o meu filho, quando saiu de lá, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: pai, o socorro urgente é fundamental para que os nossos irmãos em sofrimento não caiam nas teias da dor, do desespero, da desesperança. Mas, junto com o pão do corpo, deve vir o pão do espírito, porque é esse que liberta. E ele concluiu dizendo: não existe alegria maior do que ver esses nossos irmãos em sofrimento alçarem voo com as suas próprias asas. Então, quantas vidas são transformadas lá no Jardim das Oliveiras? Muitas vidas são transformadas com o trabalho que eles fazem lá, onde eles servem o pão do corpo ao lado do pão do espírito. O pão do corpo para o estômago vazio e o pão do espírito para os corações sedentos de consolo e instrução. Por isso, irmãos, por isso, internautas, amigos, a gente gostaria, como eu disse antes, de falar de alguém que conhece o local, de que conhece o trabalho, né, que nós tivemos essa alegria lá. Eu gostaria de pedir para vocês que lembrem de fazer as suas doações para esse trabalho tão lindo e tão importante. Essas doações vão fazer muito bem aos corações de todas aquelas famílias, de todas aquelas crianças que são atendidas, mas também vão fazer muito bem no nosso próprio coração. Especialmente nesse momento de pandemia, em que nós, de recolhimento, né, de confinamento, em que nós não podemos ir fazer essa ajuda pessoalmente, nós temos aqui no cantinho da tela um QR Code, que se você tem o Android, você tem um leitor de QR Code. Ou se o seu é da Apple, você apenas aproxima com a câmera mesmo o leitor aí no QR Code e vai aparecer uma forma de você doar muito, muito, muito fácil, que você vai encontrar para pagar, para doar no PayPal ou no PagSeguro. É uma ferramenta muito eficiente, muito segura e que vai fazer muito bem ao coração de quem recebe e o coração de quem também pratica essa generosidade. Qualquer quantia que você puder, que o seu coração e, claro, o seu bolso puder, será recebido com muito carinho, com muito amor e vale muito a pena. Orlando, meu querido. Muito bom, Armando, sempre bom ouvir você, seu carinho. Como eu falei com você, na oportunidade que tivermos, eu quero visitar junto com a Letícia, minha esposa, o Jardim das Oliveiras. Eu faço questão, porque sem conhecer já sinto uma vibração maravilhosa partindo daquele recanto de luz, que é também um posto de atendimento do nosso Mestre amado Jesus. Isso nos traz tanto alegria e tanto acolhimento que é realizado pelo nosso querido irmão. Agora eu peço licença, vou apresentar o nosso querido irmão, amigo Alberto Almeida, natural de Belém do Pará, é conferencista nacional e internacional, médico homeopata, terapeuta envolvendo terapia regressiva de vidas passadas, psicologia transpessoal, dinâmica energética do psiquismo, constelação familiar, dinâmica dos grupos e terapia familiar sistêmica. É ele que também dirige o nosso querido Jardim das Oliveiras. É uma alegria, querido Alberto, tê-lo aqui conosco e seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria poder participar junto com os internautas e junto com vocês. Alô? Tá ouvindo? Oi? Oi? Não? Não está ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, tá ouvindo. Então, é uma alegria imensa poder partilhar com os internautas e poder estar junto com dois amigos que se colocam na mesma perspectiva do trabalho do bem, em dias, está saindo que eu não estou conseguindo ver. Em dias que o bem precisa fazer cidadania na Terra. Alberto,
a minha alegria era ouvir você nas conferências aqui no Paraná, e a nossa alegria estava programado aí para a gente ir no Jardim das Oliveiras te conhecer, mas estamos nesse processo provacional de aprendizado, né? De recolhimento, mas logo que for possível eu vou dar um pulo até Belém do Pará, conhecer o Jardim das Oliveiras, e vamos aqui, companheiros amigos, colaborar muito com essa tarefa digna, que nos faz lembrar também da Casa do Caminho, né? Na Estrada de Jope, nos traz essa lembrança que inaugurou no mundo, através de Simão Pedro e outros, a fraternidade, o amor e a caridade. Alberto, nós vamos passar a palavra para você, a sala é tua, estamos aqui com os internautas aguardando, acima de tudo, as suas palavras. E lembrando que todos os internautas podem aí, após a palestra, durante a palestra, fazerem as suas perguntas. Nós estaremos aqui verificando, não conseguiremos atender a todos, mas o máximo possível. E logo que o Alberto finalize a sua exposição, nós passaremos então para as perguntas. Alberto, a palavra é sua. Obrigado. Queridos amigos, que nós temos a oportunidade de poder celebrar um encontro fraterno pelas redes sociais, rogando ao Divino que possa nos garantir serenidade e paz para poder auscultar os nossos próprios corações, que se movem sempre numa perspectiva de encontrar lugar de repouso para a alma e de atividade no bem em todas as circunstâncias da vida humana. Quando Jesus estabeleceu aos discípulos uma interdição acerca daquilo que estava sendo ordenado pelos próprios companheiros de trabalho, quanto a que as crianças não pudessem vir ter com ele, quando Jesus faz essa intervenção, chamando a atenção dos apóstolos, numa fala que ficou consagrada no Evangelho, na medida em que ele diz: deixai que venham a mim as criancinhas, não as embaraceis, porque delas é o reino dos céus, fazendo menção a esse estado que a criança revela de pureza, encanto, inocência, para o qual nós todos caminhamos para sermos bem-aventurados um dia, amplamente, por trazermos no coração pureza. Essa fala de Jesus norteou, numa certa medida, o movimento cristão a acolher as crianças. E, nas diversas oportunidades, religiões, famílias, temos esse compromisso com Jesus de acolher a criança, de permitir que elas possam vir ter com Jesus. E apresentamos às crianças o Evangelho, o bem, a boa nova. Essa é uma perspectiva que se consagrou na cristandade. Nós vamos fazer hoje uma análise diferenciada, propondo um outro olhar, um outro ângulo, não em exclusão a este que está posto. Na verdade, a criança externa, ela é uma manifestação que se coloca no nosso caminho e nós só conseguimos dar conta de poder encaminhá-la a Jesus suficientemente e adequadamente quando estivermos alinhados conosco mesmo. Ou seja, enquanto nós não tivermos no movimento de auto-amor, bem conectados com a divindade, em dia com a nossa história de vida, no mínimo razoavelmente, nós não lograremos atender as crianças, os alunos, aqueles que se nos colocam como tutelados, de uma forma adequada, encaminhando-os para o bem. A dificuldade de um pai, de uma mãe, de lidar com seu filho, a dificuldade dos professores no magistério poder dar conta dos alunos que são, muitas vezes, na atualidade, desafiadores. O processo, portanto, de lidar com aqueles que vêm ao nosso encontro
nos trabalhos da evangelização infantil nas sociedades espíritas, esse trabalho todo de poder chegar com a criança numa pegada adequada é o desafio que se coloca aos nossos corações na atualidade, e ele tem a ver, proporcionalmente, o quanto nós estamos em dia com a nossa história infantil, porque em todo adulto, em todo adolescente, em todo idoso, jaz uma criança vivaz, que se apresenta de uma forma dourada ou escura, que se revela como uma criança maravilha ou traz crises de sofrimento, golpes que lhe atravessaram a sua história e comunicam as suas dores, contaminando o adulto. Então, se a fala de Jesus permitia que os discípulos revessem a posição deles em relação às crianças externas, ela também se ajusta hoje à perspectiva de nós não interditarmos a nossa criança interna de ser levada, de ser conduzida ao nosso Cristo interno. Em outras palavras, nós adultos não somos adultos num movimento de terminalidade, nós somos um ser dinâmico que trazemos o resultado de múltiplas experiências que ultrapassam essa vida, mas que nessa existência sofre muita influência do que se deu conosco desde o momento da concepção. A nossa história infantil, uterina, a nossa primeira infância, depois a segunda infância, elas traduzem uma realidade de influenciação no nosso psiquismo tão grandiosa que, se pudéssemos avaliar o período etário mais importante de um ser humano, nós reverenciaríamos a infância, porque é nela que se estrutura a matriz do psiquismo, é nela que se esculpe a manifestação do centro que governa a nossa vida mental, que é o ego. O ego, ele se estrutura exatamente nos primeiros tempos da nossa vida. Ele se inicia lá, quando nós estamos sendo concebidos. E o espírito, quando entra nesse processo de adormecimento, para mergulhar numa nova forma física, num processo de corporificação, ele recebe dos pais influências, de outros adultos, quando está dentro do útero e depois fora dele. E é tudo isso que acontece com a criança que faz nós dizermos fulano teve um bom berço ou fulano não teve berço. Para significar de que nós fomos nutridos, amados, maternados, paternados, ou de que nós sofremos carência. E a maior dor para um ser humano que inicializa um processo reencarnatório é não ser amado. Como a fala de Chico, iniciando o nosso encontro desta noite, é de fundamental importância que o amor se consagre como processo de fóruns de cidadania para o mundo, a começar com grau de destaque pela criança. Pela criança que jaz, desde o seu primeiro momento de vinculação ao zigoto, ao ovo, e pela criança que, vivendo os 9 meses, vem para a gestação extrauterina, numa profunda conexão ainda com a mãe, e que se segue, porque é nesse período que a argila está maleável, e tudo que fazemos com ela é flexível para que ela assume uma conformação. Pode assumir uma conformação de uma obra de arte, mas nós podemos transformá-la numa excrescência, quando violamos a infância, quando lesamos essa estrutura psicológica que está se formando, e depois nós vamos ter muita dificuldade de poder reparar essas encrencas, até porque aqueles que fazem isso, que não dão conta de acolher a criança, não dão naquele momento e dificilmente dão depois. Então, nós que não fomos amados, nutridos, não tivemos a nossa chegada com consentimento e, mais do que isso, validada, nós que não recebemos dos nossos pais aquele movimento de abraço afetivo, nós que não sofremos dos nossos pais o acolhimento indispensável para caracterizar que éramos bem-vindos, essa se consagra em nós um ferimento e uma dor,
Porque se o alimento materno é de fundamental importância para o desenvolvimento de um corpo de uma criança, até 6 meses, nada mais é necessário a não ser o leite materno, é verdade que também o amor para a alma, para o espírito, para o psiquismo da criança, é o alimento de excelência, sem o que a criança pode ter um bom corpo, mas não logrará ser sequer um bom cidadão. Então é indispensável olhar como é que aconteceu conosco na nossa história. Porque quando essa matriz ela não recebe bem as intervenções parentais, se nós não formos nutridos, surge uma dor na formação dos espíritos, que na maioria não são espíritos superiores, somos como nós, perrapados do piniquim, então a gente se ressente. E a forma como a gente interpreta o desamor dos pais, a ausência, o abandono ou a rejeição, é de que nós não somos merecedores. E não somos merecedores porque não temos graça, porque somos mal formados, porque a gente nasceu enjeitado em si mesmo, porque a gente não é merecedor. Então a gente coloca a culpa na gente. E a gente formata, trazendo historiograficamente na nossa história espiritual, muita culpa, a gente logo conecta-se com uma culpa que não tem nada a ver com a gente naquele momento. Ou seja, tudo que os pais deixaram de fazer conosco, a criança introjeta como sendo a responsável disso, ela. E mais do que isso, ao se sentir sem jeito, sem uma boa performance, não bem formada, e ao se sentir culpada, ela elabora uma terceira movimentação interior, inconsciente, que é de que ela tem que ser efetivamente alguém que fique margeando o mundo. Ela cria uma vergonha de si mesma, uma vergonha tóxica, que vai gerar a matriz de uma baixa autoestima mais tarde no adolescente, no adulto e no idoso. Então, esse link de desamor, de desafeto, de abandono ou de rejeição, consciente ou inconsciente, isso gera na criança uma grande dor, a dor original para essa encarnação, que nos faz arrastá-la como sendo alguém que não teve predicados, não teve graça, e por isso não foi amado, se sentindo culpado e se sentindo envergonhado de ser o que é. Essa amálgama, ela é uma tragédia na nossa existência. Ela segue e vai modelar aqueles que somos na Terra, essas pessoas que às vezes não conseguimos dar conta da nossa movimentação interior, profissional, familiar. Nós nos desenvolvemos fisicamente, mas psicologicamente nós trazemos essa criança interna dentro da gente e ela nos contamina. E nós não conseguimos nos ver livres dela porque ela faz parte da gente. Ela é a nossa história, que aqui nós estamos simbolizando essa infância na metáfora de uma criança interior. Então, é essa criança que coexiste conosco. Porque se um obsessor nos ataca, uma entidade espiritual tenta nos influenciar negativamente, a gente ora, consegue uma certa desconexão. Vai a uma igreja, um centro espírita, um lugar sagrado, nós conseguimos uma relativa tranquilidade, porque às vezes as entidades não penetram no lugar. Às vezes, por misericórdia divina, há uma intervenção e a gente respira como que uma desconexão circunstancial e logra experimentar paz, rever-se, para ganhar força para poder trabalhar aquela relação nociva. Com a criança interior, nós não temos paz, porque ela está com a gente, ela dorme com a gente, ela entra com a gente, ela vai com a gente. Se a gente desencarnar, a gente vai levando ela dentro da gente. Ou seja, ela coexiste conosco, porque é uma parte da gente. Então, é a essa criança que eu quero chamar a atenção, que nos habita, e perguntar a você, como é que ela está dentro de ti? Tu lidas bem com a tua vida, ou a tua vida reflete o que está dentro de ti, na forma de lesões que tu carregas, e essas lesões, manifesta nessa metáfora da criança ferida, elas emergem. E, numa certa medida, às vezes, te sitia a existência, escraviza um determinado tipo de emoção, propõe determinadas crenças limitantes. Ela atua indiretamente porque ela está, ainda que inconsciente, ela está presente, viva, dinâmica, atuante.
Ou, se você teve uma boa infância, se você foi amado, nutrido, acolhido, e teve todos os recursos no campo da afetividade, não só da materialidade, para se desenvolver bem, quiçá, tu deve ser uma pessoa pujante, que está bem contigo, com alto amor, feliz, trafega muito bem nas diversos grupos sociais, lida bem com a tua saúde física, com a saúde emocional, faz conexões espirituais de alto teor vibratório. Essa é uma pergunta que tu tens que te responder. É natural que quando olhemos para nós homens em humanidade, percebamos que, de um modo geral, nós carregamos uma criança que traz ferimentos e que temos que nos dar conta disso e assumir essa responsabilidade de que ela existe e fazer um movimento de poder tomar conta dela. Porque o que acontece habitualmente é que uma criança ferida num adolescente, por exemplo, ele vai para a escola e quer que a professora cuide da criança. Ele quer ver na mãe que não está bem com ele, a mãe projetada na professora, o pai projetado no professor. E como ele não teve, se não teve pais amorosos, pais cuidadosos, pais presentes, ele joga no professor, joga na professora toda a demanda que era dele, que era dos pais, que não foi atendida, e que agora ele transfere para as figuras que não são seus pais, mas que, como que, ocupam um lugar de autoridade. Haja vista que hoje nós encontramos tantas agressões na escola, onde os professores quase ficam reféns dos alunos porque perderam esse lugar de autoridade, que reflete um pouco do que aconteceu lá em casa, no lar. E esses adolescentes que enfrentam os professores, que às vezes ameaçam matá-los, eles o fazem movidos por uma criança interior que sangra dentro deles, carente de afeto, de uma abordagem amorosa, de uma convivência que pudesse dar conta de poder aconchegá-lo, incluí-los, fazer um movimento de acolhimento e de pertencimento, porque essas crianças, nos seus lares, tiveram pais ausentes, tiveram pais, às vezes, com dependência química, não puderam tomar conta deles, às vezes pais, um ou outro, que tiveram uma doença mental, e quem tem doença mental não consegue cuidar bem do seu filho, ou pais que se separaram, e que às vezes jogaram a criança um contra o outro no litígio da separação, ou pai que viajava muito, ou pai que trabalhava demais e a criança não lidava com ele. Enfim, situações variadas. Às vezes espíritos que renascemos num lar e temos uma animosidade do passado com a mãe, e a mãe ou o pai ou ambos não deram conta de lidar com essa animosidade, nos trataram diferentemente dos outros, em regime de exclusão, de preterimento, nos deixando à margem. E isso marca qualquer filho que, vendo os irmãos sendo tratados com certas regalias, não tem o mesmo tipo de acolhimento, de atendimento. Não há equanimidade no lar. Isso gera no filho um sentimento de que ele não pertence, de que ele não é amado igual, de que ele não vale. Aí vem todo aquele conteúdo de culpa, de vergonha, de sentimento de incapacidade, de que ele é uma criança que, desde o berço, efetivamente não traz significados positivos. Então, essa encrenca toda acompanha, e quando chega na adolescência, isso brota para a sociedade. Ninguém respeita ninguém. Não é o professor, não é a diretora, é o prédio público, é as autoridades. Qualquer autoridade, a não ser que seja policial, por uma questão apenas, às vezes, de medo, porque é um embate desigual. Mas se fosse só isso, não é só isso. Isso segue. Porque a criança o adolescente que não se dá conta que teve um lado desgraçado, que viveu experiências dolorosas, alguns deles foram lesados muito profundamente, porque não experimentaram só ausência, experimentaram espancamento, experimentaram violência química, às vezes violência sexual, que é uma das tragédias que mais afeta o ser humano, experimentaram violência emocional, experimentaram, portanto, uma infância que foi infernal do ponto de vista da ausência de afeto. Porque o que mata uma criança, ou o que lesa uma criança, não é a falta do alimento que faz falta e repercute no corpo. Mas se a criança estiver bem nutrida e não for amada, essa é um carente especial e vai lesar mais a sociedade do que um outro, que é magrinho,
que come uma ração que não é suficiente, mas é acolhido pelos pais no regime da pobreza. Então, este ser que leva essas lesões para diante, para a adolescência, ele vai para o adulto. Então, nós observamos os adultos engolfados nas bebidas, nas dependências químicas, nos processos compulsivos, na alimentação, aonde a obesidade mórbida surge como resultado de alguém que quer preencher o vazio do desamor, um buraco que fica dentro do ser. É a criança faminta de amor. E quantos distúrbios, portanto, vão surgindo do ponto de vista do cenário social dos adultos e que se alongam pela idade terceira e quarta idade, que lesam a pessoa nas várias faixas etárias a partir daquela lesão na primeira instância de vida que foi a infância. Mas se fosse só isso, estaria tudo bem. A pessoa estava só com ela, dando conta das suas dificuldades. Não, ela vai casar. Aí ela joga no esposo, na esposa, essa demanda que ela jogou do professor, que era dos pais, que não foi atendido, jogou nos professores, os professores fazem o que podem, coitada, fazem até muito mais do que está no limite deles, são heróis nos dias atuais. Aí depois ele joga na esposa do esposo. E aí a relação conjugal fica muito contaminada, porque tem muita necessidade interna que não foi atendida, e eu continuo terceirizando o atendimento da minha criança aos outros, é agora ao cônjuge. E que se segue ao filho, e aí eu não me dou conta que eu me misturo com o filho no processo da educação, porque a minha criança interior me transforma num adulto imaturo, num adulto insuficiente. E quando eu vejo, eu estou me trocando. Não é o adulto me trocando, é eu, criança, me trocando com meu filho. Mas não é me trocando na brincadeira, que é muito saudável. Quando a criança interior saudável, maravilha, dourada, ela emerge no adulto e ele pode ser com as crianças, com os filhos ou com as crianças de um modo geral, no lúdico, na brincadeira, no divertimento. Isso é extraordinário. Eu falo no adulto que se troca com a criança, que perde dimensão da sua autoridade, que se sente lesado pelo filho, como se o filho tivesse a consciência que ele tem. Na verdade, é uma briga de criança, uma criança externa e uma criança interna, que eu não estou me dando conta, que incorpora no adulto e fica se trocando com o filho. Então, há uma insuficiência também no processo educativo. Vejam como é que vai se desdobrando quando a gente negligencia uma criança. Então, a proposta espírita é de que eu assuma minha criança, sem crítica aos meus pais, sem julgamento a que eles fizeram ou deixaram de fazer, se cumpriram ou não cumpriram a missão deles adequadamente. Enquanto eu não me reconciliar com meus pais, eu não me libero para poder cuidar da minha criança. Se eles faliram, Deus deve ter misericórdia deles, mas não serei eu a condição de juiz, julgando-os, contaminado por tudo que eles me fizeram. Então, o autocuidado, ele passa por esse movimento de fazer 3 coisinhas em relação ao pai. Reconhecer o que os pais nos deram, no mínimo um corpo, mesmo que tenha nos abandonado, não nos abortado. Segundo, gratidão ao pouco ou muito que fizeram. E terceiro, honrar tudo que eles nos deram. Essa é a nossa relação com os pais. Em relação à nossa criança, se nós fizermos isso com os pais, nós estamos em boa performance agora para adotar a nossa criança interna. Ao invés de dar para o dirigente da instituição espírita, para o coordenador do estudo sistematizado, para o padre, para o professor, para o amigo, porque às vezes eu quero que um amigo seja meu pai, a minha mãe, mas eu o faço de uma forma desproporcional. Eu não me dou conta que eu faço de uma forma faminta, de uma forma descompensada. Numa relação amorosa, eu não me dou conta que eu sufoco o outro. Porque eu não estou só num relacionamento amoroso. Eu estou numa relação na qual eu confundo o outro como alguém que tem que me atender, que é o reflexo de pai e mãe. Então, em me olhando, eu vou fazer o caminho do auto-amor, do autocuidado. Eu vou atender a minha criança. Não vou terceirizá-la a ninguém. Eu vou pegar a minha criança e vou levá-la a Jesus. E o Mestre Jesus está posto no Evangelho, na Boa Nova, no Novo Testamento.
ele está posto. É a mensagem libertadora. E o que eu vou fazer com a minha criança interna? Como é que é esse caminho? Eu, enquanto adulto, vou me aproximar de Jesus para levar a minha criança interna a fazer conexão com uma outra dimensão que eu tenho em mim, que é a do Cristo interno. Porque Jesus foi a personalidade histórica que passou pela Terra, de maior evolução que o sistema terráqueo já experimentou, representando o ícone, o portal para que possamos acessar o bem, a libertação, o amor, a caridade, o perdão. E Cristo é a qualidade que fez desse espírito ser o maior que a história já conheceu. Mas ele haveria de nos dizer de que nós detínhamos essa mesma condição que ele, que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais, quando ele evoca a sua tradição dentro da cultura judaica e diz: vós sois deuses, o que eu faço, vocês podem fazer muito mais. Ele evoca, portanto, de que nós somos seres divinais, de que nós somos deuses com D pequenininho. Nós temos uma centelha crística, que Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos sobre a nossa natureza interna, declinou os espíritos acerca daquilo que éramos enquanto corpo, para avançar no nível mais profundo e falar de que, enquanto essência, nós somos clarão, centelha, chama. Usou a metáfora da luz para falar da nossa essência. A nossa dimensão interior é crística. Então, nós temos um compromisso com a nossa criança ferida. É que ela possa ser cuidada com o nosso Cristo interno. Nós, adultos, jovens, idosos, vamos ser os mediadores. Como a gente não dá conta, a gente vai buscar Jesus para facilitar esse contato com o nosso Cristo interno, para que a gente possa se cuidar. Nós é que vamos maternar a nossa criança. Nós é que vamos paternar o nosso bebê, que foi às vezes rejeitado lá na gestação e que deixa uma cicatriz para o resto da vida, que a gente precisa ir lá. Uma cicatriz não seria bom, porque estaria cicatrizado. Uma ferida que tem que fechar, tem que cicatrizar. Então, a proposta espiritista é de que possamos ousadamente buscar em Jesus externo o recurso para que eu possa me conectar com o meu Cristo interno, tratando dentro de mim a criança ferida que me habita, dando-lhe o que lhe faltou, ofertando-lhe braços, colo, afago, e fazendo disso um processo de autocuidado, que é a manifestação do autorresgate, do amor a si mesmo, que quando ele vai se estabelecendo, ele já vai se espraiando na direção do outro para o amai-vos. É indispensável que possamos atualizar no hoje o nosso sistema de bem-cuidado, de autoestima, de autovaloração, porque a pessoa, às vezes, tem tudo. Eu tenho acompanhado na minha vida profissional pessoas extraordinárias, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da beleza física, mas quando você chega um pouquinho mais, a pessoa diz que ela não se vê assim, de que ela se acha um zero à esquerda. Às vezes usa para se esconder aditivos, às vezes a superutilização da medicina estética está na tentativa de assegurar uma forma, porque lá interiormente a pessoa não se sente bem. Às vezes é um profissional de sucesso. No entanto, você vê que ele não é feliz. Ele compensa na profissão a infelicidade da afetividade que ele experimenta. Porque dentro dele jaz um buraco que ainda não foi preenchido. A profissão não enche esse buraco. A beleza física não enche, o dinheiro não enche. Nada de fora enche. O que vai preencher-nos, auto-preencher-nos, somos nós mesmos, numa perspectiva de amorosidade contínua, no cuidado que se faz dia após dia. Então, deixar a criança ir ao Cristo interno é uma chamada dos dias atuais para todos nós. Encontrar em Jesus a possibilidade de mediar que eu, enquanto jovem, adulto ou idoso, faça isso, porque não tem idade, faça essa conexão, seja esse traço de união
para que a minha criança ela experimente na minha dimensão essencial tudo quanto eu preciso para sentir que eu tenho valor, de que eu sou inédito, de que eu sou uma pessoa distinta, de que eu sou uma pessoa que a vida me quis, de que Deus me criou. Só o fato de Deus ter me criado, isso já basta, já bastaria. Mas nós só podemos fazer isso de dentro para fora. Então, esse caminho, o caminho do autocuidado, do autoamor, não se faz se beijando nos braços e se maquiando e se vestindo bem. Se faz das entranhas para que possa emergir uma qualidade de energia diferenciada, aonde eu me sinto bem. Eu não preciso superar ninguém para dizer que eu sou legal. Eu não preciso ser mais do que ninguém para que eu possa me afirmar. O meu embate é de mim comigo. A superação não é com o mundo da concorrência, é com o meu alto mundo interno lidando com as minhas sombras internas. E quando a gente vai cuidando dessa criança, a gente melhora como pai, melhora no autoconceito, melhora o relacionamento afetivo. As relações amorosas, elas ficam desoneradas de todo esse conteúdo de solicitação, de pedintaria que a gente investe na relação com o outro. Cai isso. A gente fica mais livre para permutar afeto, para permutar amor, para amar o outro, se deixar amar. A gente não vai buscar fora expedientes que não dão conta de atender a nossa necessidade interna. Organicamente a gente fica mais saudável, porque se eu não me cuidar, mas dia menos dia eu adoeço, porque a ansiedade vai me fazer adoecer, porque a tristeza crônica vai baixar minha imunidade e vai me tornar vulnerável, porque as minhas células, os meus tecidos, com o tempo, cronicamente, nesse sentimento que eu tenho de fracasso, de não ter valor, de desvalor, de desvalia, eu acabo por modelar enfermidades. Então, o autoamor é a pedra de toque para que possamos viver uma vida boa, de qualidade, de nos relacionarmos bem. Mas ele começa quando a gente é capaz de resgatar a nossa criança interior e trazê-la bela, formosa, cuidando dela, porque a cada ferimento que cicatriza, cada cicatriz é uma medalha que eu posso trazer para o mundo da minha convivência como uma experiência conquistada. Revendo a minha história, me tratando, eu vou aos poucos ganhando maturidade, não é da idade, maturidade espiritual. As minhas conexões espirituais vão se fazendo no outro nível. E lá pelas tantas, eu vou me dando conta de que aquela criança machucadinha, ferida, triste, amedrontada, ansiosa, que me torna um homem ansioso, uma mulher ansiosa, ele foi se transmutando aos poucos numa criança dourada. A exemplo da Grécia, dos homens dourados, fazendo menção a esse tipo de riqueza, porque o homem dourado era o homem que estava feito de ouro, ele era rico por si mesmo. Nós haveremos de ter dentro de nós uma criança dourada. Mesmo que não tenhamos tido berço, nós somos capazes de resgatar um berço e oferecer à nossa criança para que ela possa coabitar comigo, atualizando a minha infância, e eu poder me colocar no mundo como um cidadão. Mais do que cidadão, como um homem de bem. Mais do que como um homem de bem, como um homem crístico, trazendo as características do bem que transcende, do bem que contamina nos aspectos da transcendência da espiritualidade. Eu serei, portanto, aonde estiver, alguém especial, não por conta dos títulos, da beleza, da riqueza, da força física, enfim, do sangue, da herança familiar. Não, eu serei alguém porque eu serei alguém que aprenderei a viver, aprenderei a estar no mundo, aprenderei a me colocar no mundo. E quem se aproximar de mim vai lograr experimentar o meu perfume. Os meus filhos serão abençoados, porque em atualizando a minha história, eu saberei ter uma chegada com eles, trazendo a minha criança para a ludicidade, a minha criança cuidada para brincar, para ser com os nossos filhos, e eu terei a condição de, como adulto, modular o processo da educação com muito mais competência.
E se eu tiver uma profissão que cuido de criança, como médico, como professor e outras profissões, eu o farei com distinção, porque eu estarei em dia com a minha criança interna. Ela não vai se trocar com a criança externa. Por isso é de bom tom repetir no eco das nossas almas a expressão de Jesus ademoestando os discípulos, que embaraçavam as crianças para não chegar a ele, como muitos de nós fazemos ainda hoje, com as crianças externas, mas sobretudo com a criança interna. Fechamos os olhos para ela, queremos que a solução venha de fora. É necessário escutar o clamor de Jesus. Deixai que venham a mim as criancinhas. Não as embaraceis, porque delas é o reino dos céus. Permitir que a nossa criança possa chegar a Jesus, talvez seja o convite dessa noite para você, que ficou até agora ancorado na nossa fala, e agora com a possibilidade de podermos trocar algumas ideias através das perguntas e respostas. Muito bem. Alegria. Essa colocação do Vinde a mim, as criancinhas, fazendo esse fechamento maravilhoso. Alberto, já tenho perguntas aqui e Armando, fica você à vontade, estamos em casa aqui, como se estivéssemos com açaí aqui, bem gostoso. Não, você né? Prometeu que vai em Belém com a gente, vai tomar açaí lá com a gente, né, Alberto? Ele vai tomar açaí com a gente. Vai. Além do pinhão, ele vai poder experimentar a castanha do Pará na rua. Nossa. Genuinamente, aquela que ainda não foi industrializada. Que e depois beleza. de tomar o açaí, ele corre muito risco de não voltar para a cidade dele. De novo. Armando, você fica sossegado para fazer pergunta também. Claro. O Nerildo de Curitiba faz a seguinte colocação: em que situação é recomendável a regressão? A regressão de memória, ela é uma janela que se abre no inconsciente profundo, que pode ser desta vida, pode ser do útero, pode ser no espaço entre duas existências no mundo espiritual, ou pode ser numa vida anterior, mais próxima ou mais remota, já que a mente ela vive a atemporalidade. E é uma intervenção que é feita na medida em que a abordagem psicoterapêutica vai se estabelecendo, e nota-se que a pessoa não consegue deslanchar porque tem algum conteúdo pendente que não está no passado, está no presente. Está num passado linear, mas ele está presente no aqui e no agora, interferindo na nossa movimentação. Então, a regressão ela entra como esse mergulho para fazer com que a pessoa possa visitar a experiência que ele viveu traumática, que lhe marcou, que está interferindo no aqui e no agora, para que ele possa elaborar essa experiência, se liberando para o hoje, a fim de que ele possa caminhar mais seguramente. Não é, portanto, uma panaceia, nem tampouco uma incursão por curiosidade, muito menos uma viagem que se faça a nível de excursão para saber quem importante eu fui, que a maioria das pessoas que querem regredir, elas o fazem por orgulho, querem saber quem importante elas foram, nem que elas tenham sido aqueles que apedrejaram Jesus, mas ela foi importante porque ela apedrejou Jesus. Quando que a maioria das personalidades históricas no mundo foram muito poucas, a maioria das regressões, elas não nos levam a uma posição importante. E um outro ponto que nos leva também a refletir é que às vezes a gente quer regredir porque a gente não quer fazer o enfrentamento desta vida, a gente faz por fuga. A gente quer ir para o passado porque a gente não quer encarar o presente. E o problema está no presente. E esse mergulho faz-nos descobrir coisas, quando a gente faz dentro de uma ordenação terapêutica, orientado por um profissional suficientemente treinado e ético, que vai nos ajudar a poder viver uma vida melhor. No campo da temática que trouxemos hoje, eu posso ilustrar com um exemplo. Certa feita eu cuidava de uma jovem que detinha um embaraço do ponto de vista da sua independência, da sua emancipação.
ela não conseguia se emancipar do lar. Ela tinha uma dificuldade de estabelecer essa autonomia. E tinha uma relação com a mãe muito curiosa. Ela tinha a impressão de que ela era adotada. Eu conhecia a mãe. A mãe era a cara dela. Vocês imaginam duas pessoas gêmeas de idade diferente? Era como se fosse. A mãe era a cara da filha, a filha a cara da mãe. Então eu disse, mas como é que você é tão parecida com a tua mãe? Ser filha do seu pai eu não garanto, mas filha da mãe você é. Porque olha aí com a sua cara. Ela ria e disse assim, pois é, mas eu tenho dúvida. Por que você não perguntou? Disse que eu tenho medo da resposta. Era tão marcante que ela tinha medo de perguntar porque poderia ser verdade. Então, a fisionomia da mãe, mesmo sendo a cara dela, ou seja, essa evidência cabal não era capaz de poder remover uma crença que a criança interior dela trouxe a partir de um trauma, que nós o ajudamos quando mergulhamos no inconsciente profundo dela. Ela fez uma regressão para o útero. E a mãe amava muito. Todavia, quando a criança chegou com 7 meses, a mãe entrou numa crise de conflito, porque havia perdido um filho na gestação anterior e tinha sido muito traumática. E quando ela estava com 7 meses, dessa gestação que seguiu, que era dessa moça, a mãe entrou em desequilíbrio mental, psicológico, raiando um transtorno mental. Começou a ter a impressão de que aquela filha não ia nascer, que ela ia perder, ou seja, que o fenômeno ia se repetir, perdeu o filho ia perder a filha. E começou a ter medo. Esse medo da mãe, tendo a criança no útero, a contaminou, porque tudo que se passa externo ao útero, pensamentos, atitudes, falas, o espírito que está ali no estado de torpor, ele capta, inconscientemente ele capta. Então ela registrava toda essa movimentação, que a princípio era boa, depois de 7 meses passou a ser muito pérfida. E ela começou a ter medo de nascer, até que chegou o parto. Quando chegou o parto, quem disse que o útero abria? Ela fez uma estenose, colo uterino, o colo não abria de jeito nenhum, quer dizer, havia um comando daquela mãe que não queria perder a filha, como perdeu o filho. E aí os médicos tiveram que fazer uma intervenção cesariana, e a tiraram por via cesariana. Quando tiraram, os médicos estavam com batas brancas, e ela entendeu, depois, tratando comigo, fazendo o fechamento, a elaboração da regressão, ela disse, agora eu sei porque eu não gosto de gente de branco. Médico, barbeiro, pai de santo, todo mundo que é de branco ela não gostava. Porque lembrava o médico que tirou ela do útero, porque ela não queria sair do útero. O médico tirou do útero, deu para a enfermeira, naqueles cuidados preliminares. Depois, quando ele colocou em cima da mãe, a mãe empurrou a criança e entrou em surto. Aquilo que antes era uma perspectiva, um desequilíbrio emocional, agora se configurou num surto. A mãe empurrava a criança e dizia, essa não é minha filha morreu. Essa não é minha filha morreu. Completamente transtornada. O médico, nós não temos uma boa formação psicológica na formação de medicina, então ele agarrou a mãe agitadamente, começou a gritar com a mãe que a filha era dela, e eu imagino o quanto o pandemônio que se transformou a sala de parto, e a menina ali nos braços agora da enfermeira, porque a mãe empurrava a criança, presenciando toda aquela cena que ela narra no processo da regressão. Então, o ato da mãe achar que ela ia morrer a partir de 7 meses, fê-la ter medo de nascer, o ato de poder dizer que não era filha dela e tê-la empurrado, aquilo marcou como uma crença. A criança era a filha da mãe dela, naturalmente, mas ficou com a crença no inconsciente, a partir daquele momento do nascimento, de que ela era adotada. Ela não era filha legítima, biológica daquela mãe. Vejam, essa moça tinha mais de 30 anos e não conseguia resolver essa questão. E não se emancipava do lar, não era por uma dificuldade financeira. Ela não se emancipava do lar porque ela tinha a percepção de que ela não era a filha da sua mãe e tinha medo de sair de casa, que era como se ela fosse perder a conexão que restava daquela mulher que a acolhia. Inconscientemente era assim, quer dizer, eu contando aqui para vocês,
Vocês podem achar uma coisa bizarra, mas é assim que acontece. Tipo hipnose. Você hipnotiza uma pessoa, ela torce pelo Coritiba, por exemplo, aí você diz, olha, você é atleticano, e ela veste uma camisa do Atlético. Hipnotizada, ela faz isso. O Jô Soares fez isso lá com aquele paraguaio que hipnotizava as pessoas lá. O cidadão fez isso. Vestiu uma camisa, acho que foi do Palmeiras, ele era corintiano. Olha, isso é quase uma aberração, mas a pessoa veste sob hipnose. Depois que cai em si, se dá conta do que está fazendo. Então, o que acontece com a criança é como se fosse uma marca. E aquilo fica em nível emocional, em nível mental, em nível de crença, em nível corporal, fica e vai caminhando até que possamos revisitar essa história e poder corrigir esse drama, dar um novo significado, revivendo aquela experiência agora com mais maturidade, nesse caso, apoiada por um profissional para elaborar o drama de uma forma mais adequada. Não estou ouvindo ele. Orlando, tem que ligar os... Não estou ouvindo. Ele desligou, ele vai ligar. Eu desliguei. Isso. Tá ouvindo, né? Tá. Uhum. A Etienne Lucena, ela faz a seguinte consideração: se minha mãe não me amou, não me aceitou como sou, quem vai me amar? E ela completa: e quando a relação com os pais é contraditória entre amor e críticas? A fala inicial dela é exatamente o script que a gente carrega. Quando a gente não é nutrido, amado, acolhido pelos nossos pais, forma-se inconscientemente isso que a Etienne falou. Se os meus pais não me amam, ninguém vai me amar. Que são meus pais. Se eles não me amam, a gente costuma dizer isso em casa, né? Pô, se você aqui é meu filho, você aqui é meu parente, você aqui é minha esposa, faz isso, o que os outros vão pensar? Quer dizer, é uma relação de hierarquia que a criança estabelece, que faz sentido. Mas não faz sentido numa outra perspectiva, porque ela não se dá conta de que o que os pais estão fazendo não é desamor. Às vezes os pais estão fazendo aquilo com a criança, tratando a criança, às vezes agredindo a criança para querer educá-la, mas estão agredindo. Mas a criança toma aquilo como um desamor, mas os pais acham que aquilo é uma expressão de amor. Mas é uma expressão de amor dentro da cultura dos pais, da história dos pais. Eles cresceram nas palmadas, na violência, no galho de goiabeira. Agora eles só dão palmadinha, só dão com havaiana. Então evoluiu muito, do galho de goiabeira para a havaiana houve uma evolução. Mas a criança que apanha de havaiana, ela não se sente amada. E aí há uma rejeição. Ela configura a atitude do pai e da mãe como uma atitude de desamor, mas não é desamor, é um amor que se manifesta atrapalhadamente. Então vejam que isso aí, se a criança constitui o significado de que ela não é amada, ela mete dentro da cabecinha dela e ela vai levando junto com o adulto de que se meus pais não me amam, quem vai me amar? Agora, se o relacionamento da segunda parte da pergunta ele envolve uma certa contradição, aí é delicado. Porque se a gente ama com uma mão e odeia com a outra, isso é ruim. Se eu amo meu filho, mas eu espanco meu filho, se eu amo a minha filha, mas eu abuso sexualmente dela, isso é uma contradição. Isso gera processos de desequilíbrios psiquiátricos na criança. Eu remeteria os internautas para ver o filme que trata bem desse ponto que a pergunta fez, quando essa manifestação de afeto ela é escrachadamente contraditada por uma relação de agressividade, de desamor, de ódio. Né? Não são as contradições mínimas que a gente apresenta, não são as críticas. Não, eu estou aproveitando essa questão para aprofundar as questões que são muito ambivalentes no nível muito profundo. Elas causam uma cisão no psiquismo. Então, há um filme que trabalha muito bem isso, que é de um pai que amava muito o filho, mas que desejava que ele pudesse ser musicista. E ele trata o filho nessa direção, exigindo que o filho seja musicista, e ele o faz de uma forma tão dura, tão implacável, que ele gera um surto psiquiátrico no filho. É uma história real,
chama-se Shine. Shine. S-H-I-N-E. Esse filme traduz muito bem. É um caso real, é um caso inspirado em história real, onde o filho se transformou num grande musicista, no entanto, completamente fora da casinha, como dizem os jovens na atualidade. Por quê? Porque a relação do pai foi tão ambivalente, numa perspectiva tão profunda, que ele não conseguiu manter integridade e sanidade. Então, eu diria à perguntadora, a Etienne, de que nós temos que ter o mínimo de coerência. Nós vamos ter contradições, todos nós temos contradições. A gente não tem uma linearidade, uma convergência e um sincronismo perfeito, a gente tem muitas contradições. Mas a gente precisa estar em dia procurando trabalhar essas contradições, para que elas percam força, reconhecendo que às vezes a gente foi contraditório, desenvolvendo a humildade, ensinando humildade para os filhos, porque isso faz parte do nosso processo de aprendizado. E isso não lesa as crianças, isso não machuca as crianças, elas vão aprendendo. Que o pai às vezes faz uma coisa que ele disse outra. E quando ele é checado, ele diz, meu filho, de fato, ele faz uma revisão, ele faz uma autocrítica. E ele faz isso a benefício dele mesmo e a benefício da criança. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Mas as contradições graves, as ambivalências absurdas, elas são muito lesivas. A Josete Guarino faz a seguinte pergunta: deveríamos conversar com as mães para sabermos nossa história desde a concepção ou buscarmos essas informações de forma mais discreta? Nós podemos buscar, e faz parte de uma imersão na nossa história que é saudável, poder colher como é que a gente emergiu. Porque a nossa história é a nossa história que fala da nossa identidade. Um dos grandes problemas que existe no campo da adoção não é o amor dos pais que adotam, que sempre são louváveis e sempre são imensos. É da criança que fica com uma pendência para trás. Os pais afetivos são irretocáveis, mas os pais biológicos, ela fica pensando, por quê? Por que os pais biológicos me deram? Por que eu não fiquei com meus pais? Então fica essa marca pendente, a curiosidade de quem é meus pais, de querer poder ir lá, porque no fundo, a grande pergunta é por que você não me amou? Por que você não ficou comigo? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência familiar que foi desse naipe. Nós somos 8 filhos. E um dos irmãos meus, a despeito da minha mãe, que foi adotada, criada por uma outra pessoa, dizer que nunca daria um filho, ela acabou cedendo um irmão meu, graças a Deus que não fui eu, para um primo meu, primo tio. Mas esse primo tio tinha uma condição econômica muito superior à nossa. Então, ele foi para lá e nós ficamos os irmãos aqui. A gente tinha uma inveja dele, porque nós éramos o primo pobre. E ele era o primo rico. O irmão rico, no caso, né? Nós éramos os irmãos pobres. A gente tinha inveja deles e nós não sabíamos que ele tinha inveja da gente. Porque a gente vivia assim no vermelho, às vezes no laranja. Quando a gente estava no vermelho, era esse primo, uma das pessoas benfeitoras, que atendia a nossa família de origem, a nossa família. Que às vezes meu pai adoecia, para a doença psiquiátrica, adoecia, e as coisas ficavam muito difíceis na manutenção das necessidades básicas. Então esse primo, que era médico, que era uma pessoa muito amorosa, ele nos atendia também com farnés à época. Então havia uma desigualdade muito grande do ponto de vista de nivelamento social. Então nós achávamos que esse irmão meu, ele era a pessoa mais feliz do mundo. E era. E foi, relativamente foi. Mas nós nunca suspeitávamos que ele se perguntava às avessas do que nós perguntávamos. Enquanto a gente achava por que ele foi para lá e não a gente, no sentido de querer viver aquela vida, ele se perguntava por que ele não viveu com os irmãos dele. E, curiosamente, Orlando, ele veio trazer isso numa comunicação mediúnica pós-morte, porque ele foi o único que desencarnou. Nós todos estamos encarnados, ele foi o único que desencarnou. E ele veio e disse, numa das reuniões familiares, quando ele se comunicou aproximadamente 2 anos e meio depois, ele disse às 2 mães que estavam presentes, eu era amado pelas 2.
eu não tinha o que reclamar. Mas eles sempre me perguntavam por que eu não fui criado com os meus irmãos. Veja que coisa. Aí ele disse, aqui no mundo espiritual é que eu vim entender por que eu fui parar naquele outro lar. Tinha uma motivação num planejamento espiritual para ele ir para aquele outro lar. E isso foi muito gostoso, porque a gente depois pôde constatar que essa fala dele enquanto espírito, ele tinha comentado com a esposa, aí a esposa confessou para nós que ele tinha tido essa fala com ela, ele se perguntava por que ele não foi criado, por que a mamãe deixou ele ser criado do outro lar, a despeito dele ser amado como foi, ele era um príncipe, tratado como um príncipe. E era tratado como um príncipe. Quando ele ia em casa, tinha uma inveja dele, porque a mamãe, que não tinha muito recurso, fazia um esforço para oferecer um café diferente para ele, e a gente ficava com inveja dele. Mas, na verdade, quem estava interiormente com muitas perguntas a esse respeito era ele e não nós. Esse é um exemplo que eu estou dando para mostrar o quanto essa pergunta, como é que foi a nossa origem, ela faz sentido. A gente quer saber a nossa origem. A gente quer atualizar a nossa história. Tanto a origem quanto o fim. Nós precisamos celebrar o fim. Se a gente não celebra o fim, a gente tem dificuldade psicologicamente de fechar o ciclo. Um desaparecido é um problema. Uma pessoa que desaparece. Caiu, desapareceu do avião, ninguém sabe onde o avião caiu no mar. As pessoas elas ficam com aquilo aberto, porque fica sempre aquela, será que meu filho não está vivo no corpo? A celebração fúnebre é um ato psicológico que ajuda a pessoa a fechar um ciclo. Mas o nascimento também é o início do ciclo. Ok. Tem uma pergunta também, Alberto. Eu creio que não vou designar aqui o nome, mas tem uma mãe narcisista, manipuladora, com transtorno de caráter. Como proceder com ela e com as consequências negativas que ela trouxe em minha criança interior? Que bom que você já conseguiu até saber o diagnóstico da sua mãe. Você tem mais razão para poder perdoá-la, não ser a mãe que você desejaria que fosse. Porque se a mãe tem um transtorno de personalidade narcisística, esse tem um transtorno, ou um transtorno de caráter, que são os chamados antissociais, você tem ciência de que a sua mãe é uma pessoa doente. E ninguém recebe um pai ou uma mãe graciosamente pelo acaso. Nas linhas da lei de causalidade, eu tenho o que eu dou para a vida. Eu tenho os pais melhores que eu preciso para o meu crescimento. Não tenho os pais perfeitos, eu tenho os pais mais adequados para o meu processo evolutivo. E às vezes a mãe desalinhada de hoje foi a filha que eu empurrei no descaminho. E agora mudou as posições. E eu venho como filha, não só para experimentar o que eu fiz com ela, mas para refazer esse caminho. Valorizando a maternidade, que às vezes foi negligenciada numa outra existência. Eu estou levantando apenas uma hipótese, tem várias hipóteses. Mas o que eu quero dizer, minha querida amiga, é que você está no lugar certo, com a mãe certa. Não tema reconhecer isso. E com a consciência que você tem e do que ela causou em você, você tem chances, não só de desonerar a culpabilidade que você atribui a ela, a responsabilidade, a condenação e a execução, sendo uma filha ruim, vingadora, você pode se livrar disso, se reconciliando com a sua mãe, e deixando com a sua mãe todo o desequilíbrio dela, sem se contaminar mais, mas cuidar da sua criança que ficou ferida ao longo desse processo infantil, dessa trajetória. A tua missão agora é tu te cuidares. Não entra nessa armadilha de ficar na vitimização olhando para a mãe que foi a responsável, que você já tomou consciência. Porque isso vai te imobilizar, vai criar sentimentos ruins, vai fazer com que a relação com a sua mãe seja cada vez pior. E você vai adiar o movimento de autorrecuperação, porque você não vai cuidar de você, porque você vai estar gastando energia se vingando da mãe, queixando da mãe, brigando com a mãe. Não gaste essa energia. Se você não puder fazer um movimento de acolhimento da sua mãe ainda,
Deixe a sua mãe um pouquinho, foque um pouco em você, cuide de você, proteja-se, proteja-se. E caminhe, vá refazendo as suas dores, porque mais dia menos dia, você vai entender que essa mãe, ela veio no lugar certo para fazer acordar em você algumas competências que foram negligenciadas no passado e que agora você tem chances de poder colocar de forma atualizada. Eu quero dizer para você, fazer mais um compartilhamento da minha vida pessoal, que, como meu pai, eu citei há pouco, ela tinha um transtorno psiquiátrico, ele tinha um transtorno do humor, ele desequilibrava muito facilmente, internava 2, 3 vezes ao ano. Nós, enquanto crianças, ficamos todos muito afetados. Mas todos, em função do Espiritismo, fizemos um caminho de revisão dessas dores. E, no final, todos tínhamos muito amor por ele. Compreendíamos como é que aquele espírito, tendo uma patologia como teve, ele conseguiu integramente, dentro da patologia, integramente, ser honesto, não roubar ninguém, não corromper-se, porque ele teve exemplo de poder ser corrompido, porque nós éramos uma família muito pobre, não se deixou corromper, não tem uma história de extraconjugalidade dele, quer dizer, um homem íntegro. Então, ele, no nível evolutivo que ele estava, ele era uma bênção para nós, a despeito das alterações que ele tinha com que ele nos afetou. Então, a gente, graças ao Espiritismo, podemos nos recolocar diante dele, atualizar a sua história dele, e hoje ele está na parte espiritual, nós o temos em alto valor, em alta conta, valorizando mais ainda, sabendo que com todo o transtorno que ele tinha, ele conseguiu educar 8 filhos, num sistema de carência extremo, e com exemplos notáveis, porque a gente precisa olhar as coisas positivas, a gente não pode olhar o que faltou, só precisa olhar o que veio, o que se consagrou. Então eu faria, nessa partilha de vida pessoal com você, me colocando do seu lado, e que nós estamos juntos nesse caminho. Antes de eu passar para o Armando fazer uma pergunta, eu só vou dar um nome para você, que vai remeter à sua memória quando você jogava bola com ele. O Eduardo, seu irmão. Eu vi uma palestra sua, você comentou sobre justamente essa questão do relacionamento com o teu pai, né? E eu achei muito interessante o final, quando estava na UTI, quando você chegou. Fica à vontade para contar essa história aí, quando você estava jogando bola, até a UTI. O meu pai, ele procurava ser equânime, mas ele não conseguia ser nadinha equânime. Ele tinha uma paixão por um dos meus irmãos, que chamava-se Eduardo. Era o que vinha antes de mim, era o terceiro, eu sou o quarto. Mas ele era apaixonado por esse irmão, e curiosamente esse meu irmão é apaixonado por ele. Então todas as encrencas que a gente tinha mais graves, quem resolvia era minha mãe, que era uma pessoa que tinha muita autoridade com meu pai, e o Eduardo, que era o filho que ele ouvia. Então ele olhava, por exemplo, eu e o Eduardo jogando bola na rua, não podia jogar bola na rua, mas ele não falava nada para o Eduardo, ele ia me chamar a atenção e me ameaçar de dar pancada, se me pegasse de novo jogando bola na rua. Eu era excelente jogador de futebol de rua. Então ele sempre tratava, e isso me marcava muito, porque havia uma discriminação a tal ponto de nós dizermos assim, que o Eduardo era o filho de ouro e nós éramos, os outros, os filhos de latão. E era assim mesmo, porque ele tentava esconder, mas depois foi ficando escrachado. Mas quando o inverso era verdadeiro, eu olhava para o Eduardo tinha uma paciência com meu pai, e eu dizia assim, mas como é que ele não é tão espírita como eu? Porque eu era espírita, trabalhava na casa espírita, estudava espiritismo, lia o espiritismo, sempre fui muito dedicado à doutrina espírita, ao movimento espírita, e o Eduardo não, era freelance. E o Eduardo tinha um cuidado com meu pai, uma paciência, eu ficava olhando com uma invejazinha cinza, né, do meu irmão conseguir ser o que eu não conseguia ser, com muito mais estudo que ele. E uma das situações assim, mais curiosas foi quando o meu pai tinha que fazer o exame de próstata e não conseguia porque ele estava fechado que não ia poder fazer. Aí o que a gente fez? Pegou o nosso carrão de cena, Eduardo, você tem que levar o papai para fazer o exame de próstata, né? E o exame de próstata desenvolve o toque retal, né?
E aí o Eduardo chamou, botou o papai dentro do carro. Ele simplesmente entrou dentro do carro. O Eduardo ligou o carro, ainda olhou para ele e disse: o senhor sabe que você vai fazer o exame de próstata? Sei. O senhor sabe que você vai levar uma dedada, sabe? E ele ia, olha, aquilo que era hostil conosco, com o Eduardo, ele fazia o Eduardo rir. E o Eduardo fazia ele rir. Depois eu passei a admirar essa relação, que era uma relação de prevalência, de privilégio, mas eu comecei a entender espiriticamente que eram duas almas muito vinculadas. Aquele amor não era dessa vida. Ainda que ele passasse a mão na cabeça do Eduardo, mas ele tinha muito amor, como teve até o final. Quando no final, e é isso que o Orlando fez menção, meu pai foi para a UTI, os irmãos íamos visitando ele na UTI, na maioria somos médicos, a maioria somos 4 médicos, nós éramos 5 médicos, o que desencarnou era médico também. Então, quando eu cheguei na UTI, vocês sabem que o meu pai disse logo de cara: cadê o Eduardo? Sem me cumprimentar. O Eduardo era uma perseguição. E aí eu peguei e telefonei depois para o Eduardo e disse: olha, mano, o papai perguntou por ti tudo. E esse irmão foi o último a visitar o velho Abel lá, meu pai. Por quê? Porque ele tinha medo, porque ele sabia que estava prestes à desencarnação. E a despeito dele ser anestesista, ou seja, rato de hospital, ele não ia visitar o meu pai. Aí eu percebi a dor da separação. Ele estava com receio de se despedir do meu pai. E o fez, depois que o filho dele, o neto do meu pai, o filho do Eduardo, veio do Rio Grande do Sul e emparedou ele: pai, teu velho está para desencarnar, tu vai ou não vais vê-lo? E aí esse meu irmão foi visitar o meu pai. Então são essas coisas do amor que a gente passa a ver, mesmo quando eles se manifestam, às vezes, meio atrapalhadamente. A gente precisa descobrir essas pérolas e dar valor, porque elas têm um valor especial. Armando, a sala é tua. Pode fazer sua pergunta. Olha, a história que o nosso amigo Alberto nos contou, toda a família praticamente tem uma história dessa, né? Aqui, são 3 filhos, né? Às vezes chega a do meio, que é a jornalista, e ela entra em casa, às vezes, um dia desse estava sentado eu e a caçula, que é médica, conversando. De repente entra a do meio, e aí ela olha para a gente, aparece, abre a porta, tem a chave de casa, apesar de já não morarem mais aqui, mas eles têm a chave. Ela entra em casa, olha para mim e para a irmã e diz assim: oi, cadê a mamãe? Ela nem perguntou como a gente estava, oi, cadê a mamãe? Aí a filha caçula, né, disse assim: boa tarde para você também, irmã, como a gente te ama. Então isso é comum, a gente não percebe que às vezes essa criança interior com a linguagem que o Alberto gosta de falar, com essas fissuras na emoção, elas são em função do nosso planeta mesmo, né? Um dia eu fui buscar a caçula na escola, eu lembro bem disso, e aí o carro entrava na escola e fazia como se fosse uma fila. E aí, lá no começo da fila, ainda na porta de entrada do carro, dizia o nome da pessoa, do aluno, e o aluno esperava num grupo já ali, olha, nessa fila aqui, que é para o carro só parar para entrar a pessoa, o aluno, e sair. E aí, quando eu cheguei na minha vez, eu olhei e disse: nossa, cadê a minha filha? E os outros atrás, né? Eu tinha que movimentar. E aí eu olhei, e de repente eu reconheci ela no meio de várias outras jovens, elas conversando animadamente, às vezes acabavam esquecendo, e eu disse: minha deusa, olhando para ela. Quando eu falei minha deusa, de repente aquele barulho de jovem conversando silenciou. E todos me olharam, assustados. Aí, nossa, falei alguma coisa errada, né? A minha filha: pai, aí veio alegremente, passou pela frente do carro, entrou no carro, eu dei um beijo nela, carinhoso. E eu olhei, e aqueles jovens todos me olhando assim, assustados. Por que estão me olhando desse jeito, né? E saí. Falei nada. No outro dia, minha filha chegou em casa. No outro dia, depois do final da aula, foi a mãe que foi buscar, chegou em casa e disse: pai, todos aqueles meus amigos que estavam ali quiseram entender por que você me chamou de minha deusa. Porque os pais deles mal chamam eles pelo nome, né? E quando chamam pelo nome é tão brabos, né? Então eles quiseram entender por que você me chama de minha deusa, né? Dizer, nossa, mas que carinho é esse? Então, quando nós vemos isso, nós vemos que nós estamos na Terra, e que Kardec fala lá no capítulo 3, eu acho muito interessante essa colocação de Kardec, no nosso Evangelho, que a nossa Terra, ela é um sítio malsão, ela é um hospital, ela é um presídio. Isso nos dá a ideia, como falou Alberto,
do nível em que nós merecemos viver, né? Então, muitas vezes, a criança tem esses traumas, não pelo que o pai não tenha tratado bem, mas muitas vezes o pai deu o melhor que ele tinha, a mãe deu o melhor que tinha, mas o filho não soube observar, ou fez esse nível de comparação e acabou se sentindo não amado. Nós temos um grupo de estudo, né, na nossa Casa Espírita no Caminheiros, e esses dias atrás tem uma família lá, e tem 2 irmãs, o casal, e uma das filhas disse assim, a gente falando sobre o capítulo 14, né, honrai vosso pai e vossa mãe, aí uma disse assim, a mais amada lá em casa é a fulana, a irmã, né? Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um papel aí, e vamos escrever as 10 pessoas que a gente mais ama, mas rápido assim, tem que vir rápido na cabeça. Escreveram? As pessoas escrevemos. Pois é, agora nós vamos fazer o seguinte, rapidamente nós vamos colocar na ordem. Qual é que eu mais amo, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Ai meu Deus, não vamos conseguir. Aí uma lá dizia, não, eu vou colocar meu pai e minha mãe junto em primeiro. Eu disse, não pode. O jogo é ter que pôr a primeira, que eu mais amo, depois a segunda, depois a terceira. E aí, o que aconteceu? Aí eu disse assim, e aí, vocês vão guardar o papel, né? As pessoas disseram, vamos guardar. Depois disseram, não, se alguém pega esse papel, nós estamos mortos, né? Então, às vezes, falta essa compreensão, né, esses traumas que a gente sente, falta essa compreensão de que não é que os pais não nos amavam, é que eles deram o que tinham de melhor e muitas vezes tinham uma afinidade maior com o filho do que com o outro. Nós não conseguimos elaborar isso dentro de nós, né? E essa fase da infância, daí eu até gostaria de falar do livro. Olha, gente, falando do livro aqui, ó, Cuidando da Sua Criança Interior. E não é só, não estou mostrando só o livro, não. Olha, gente, eu estudo aqui, ó, tá vendo? Da importância de nós cuidarmos da nossa criança interior, porque a nossa fase infantil, ela é uma fase de muita sensibilidade, como o Alberto disse, é a parte mais importante da nossa vida, só que a gente esquece que tudo que é gravado no nosso HD, na nossa memória de longa duração, é gravado sob emoção, quando há sentimento. Então, quando nós recebemos tanto o bem quanto aquilo que nós consideramos o mal, seja por um desequilíbrio de um dos nossos pais, de ambos, ou até mesmo seja por a nossa falta de compreensão, o amor que ele tenha para nos dar, quando nós recebemos isso, existe uma emoção e, portanto, essa emoção fica gravada lá no nosso inconsciente profundo. E ele pode, num momento, e acontece, de nós reencontrarmos pessoas ou circunstâncias nas nossas vidas, ele pode emergir esse trauma em forma, e acaba emergindo também as nossas subpersonalidades, né, que nós formatamos nessa vida, como em outras, né, em função das nossas experiências dessa ou de vidas pretéritas, e essas subpersonalidades muitas vezes nos causam problemas, disfunções, porque nós não as conhecemos. São partes de nós mesmos, porque imagina quantas infâncias nós tivemos, né? E essas emergem, e muitas vezes essas subpersonalidades nos impedem de nós termos o controle de nós mesmos. E nós perguntamos, mas por que tanto? Eu tenho vontade de fazer a minha transformação, eu tenho vontade de fazer a minha iluminação, a doutrina espírita, a proposta é tão bela, por que eu não consigo, né? E muitas vezes nós não conseguimos porque nós não queremos falar daquele que está lá guardado, que é o responsável, que é quem guarda esses sentimentos que fazem na nossa vida a ação e a reação que nós temos quando nós nos deparamos com essa pessoa ou aquela circunstância. Nós não queremos falar da nossa criança interior. O Roberto tem larga experiência, às vezes quando a gente fala dessa criança interior, muitas pessoas até se ofendem, né? Mas será possível que, afinal de contas, eu sou criança? Porque tem como sinônimo de imaturidade, de inferioridade, falando que ela tem uma criança interior. E quando, na verdade, a gente esquece a passagem belíssima que o Alberto nos citou de Jesus, que dá um significado à criança de pureza, né? Então, nós não podemos, por isso que eu estou lendo, que eu li o livro, estudei, na verdade, o livro, nós não podemos abandonar a nossa criança interior, porque a maior dor, realmente, que um ser humano pode sentir é do desamor, do abandono. Nós precisamos cuidar. A nossa criança interior, ela precisa da gente, ela precisa de nós, e nós precisamos cuidar dela, porque cuidada, nós vamos perceber que não existem só dores da nossa infância, existem alegrias que nós podemos deixar voltar, emergir essas memórias que muitas vezes estão apagadas
diante das dores que nós criamos, e nós acabamos por deixar essa criança interior guardada, né? Então, o livro, né, Cuidando da Sua Criança Interior, ele fala justamente disso, desse encontro da criança que estava abandonada, né, dessa reencontro com essa criança, né, que faz com que ela não seja mais rejeitada, essa parte de nós mesmos, né, porque é uma metáfora, não seja rejeitada, mas sim cuidada, tratada, porque essa criança curada, saudável, ela vai nos ajudar em muito na nossa iluminação interior, na nossa transformação moral, que, em última instância, como nos diz Kardec, é o objetivo fundamental, é o objetivo exclusivo da nossa existência na Terra. É esse aprimoramento, é esse avanço na nossa transformação moral, na nossa jornada evolutiva. Então, o livro fala disso, desse reencontro ou dessa busca por essa criança interior e também da cura dessa criança interior. Por isso, queridos amigos internautas, Alberto, Orlando, a mensagem que a gente gostaria de deixar é de que vale muito a pena nós cuidarmos dessa criança interior. E nós podemos começar comprando o livro que vende lá na editora Candeia. Nós podemos entrar lá no site da editora Candeia e achar esse livro que é realmente, olha, na linguagem de Kardec, que Kardec tem uma frase que ele usa muito no Pentateuco kardeciano, que eu acho muito bonita. Ele diz assim, numa palavra, e diz uma frase, mas numa palavra, essa leitura é uma leitura iluminativa, libertadora, né? Porque só com a gente encontrando essa criança interior, a gente vai se libertar dessas sombras que estão dentro de nós mesmos e gravitar para Deus de mão dadas com o nosso mestre, que é Jesus. E eu também lembrei que existe um curso, gente, um curso sobre esse assunto, cuidando da sua criança interior, ministrado pelo nosso querido e amado Alberto, a sua irmã Graça, né? Esse curso você pode fazer a sua inscrição, né, lá no Instagram do Alberto Almeida. Você clica lá na abinha curso e faz o seu cadastro, faz a sua pré-inscrição, vale muito a pena. Já a nova turma está sendo formada agora, no momento. Eu mesmo não vou perder essa oportunidade, viu, Alberto? Vou estar junto lá e vale muito a pena nós nos inscrevermos e participarmos para nós nos conhecermos melhor e curarmos essa criança interior machucada que todos nós temos, né? Alberto, para a gente concluir, gostaríamos de ficar aqui várias encarnações falando o tema. Ouvindo, Alberto. Ouvindo, Alberto. Eu vou fazer em duas perguntas e a última praticamente fica como uma fala do seu encerramento. A Marisa Graças, ela fez um comentário que está num outro âmbito, mas está aqui, achamos interessante, e ela pergunta por que tem poucos médiuns que trazem o consolo das chamadas cartas consoladoras. E para finalizar, é tão belo essa colocação que você bem faz: Jesus, Cristo interno e a criança, essa criança que está em nós, que nós temos que reencontrar. Então, nesses três aspectos, essas considerações finais. Do que tange às cartas consoladoras, há uma dificuldade de podermos dispor, primeiro, de médiuns que tenham uma especificidade para esse tipo de trabalho. Porque receber a comunicação de um ente querido e ser capaz de poder revelar a uma outra pessoa é uma ocorrência frequente. Mas trazer uma comunicação cabal que se afirme de forma a evidenciar
de que quem está ditando a carta é de fato quem está ditando a carta, ou seja, recheada de detalhes, de características bem específicas, é necessário ter uma mediunidade específica para isso. Então, não é todo médium que escreve qualquer coisa e todas as coisas. Há médiuns que têm especificidade para o verso e têm uma capacidade de versificação muito ampla. Há outros que têm vocacionados para processos históricos, têm essa habilidade. Para as cartas consoladoras, nós vamos precisar de médiuns que tenham essa sensibilidade de trazer detalhes. Então, o exemplo de Chico Xavier, por exemplo, para lembrá-lo, era de uma preciosidade intensa. Por quê? Porque vinha detalhes, vinha apelido, vinha data. Quer dizer, para fazer isso, o médium precisa ter uma sensibilidade específica mediúnica para poder expressar isso. Porque, habitualmente, os médiuns não conseguem fazer isso. É uma filtragem muito específica. Então, a dificuldade de se ter médiuns desse naipe, primeiro, é a modalidade. Segundo, de que poucos médiuns se habilitam a serem médiuns sérios. Brincam de ser médium, flertam com a mediunidade e acabam que não se aplicam com a sinceridade e o devotamento que é necessário para educar a sua faculdade mediúnica e treiná-la a tal ponto de permitir que esse tipo de atividade ele possa se estabelecer de forma congruente. Terceiro, o médium precisa ter idoneidade moral, ele precisa ter uma moral ilibada, porque ele sofre muito assédio. Quando a gente ia ao Chico Xavier, a gente ouvia aquelas músicas que eles colocavam lá. O assédio ao Chico, os petitórios, todos se dirigiam ao médium. As pessoas queriam receber cartas. Então, era um bombardeio mental. A música era para distrair o povo, para deixar o médium fazer a sua elaboração mediúnica a contento. Então, precisa ter uma condição moral, estrutura para um enfrentamento das solicitações que se perdem, que se multiplicam, e que às vezes desconhecem horário, desconhecem lugar, desconhecem a intimidade do médium, a privacidade do médium, querem invadir em função da fome de consolo. As pessoas às vezes perdem o tino. Então, o médium precisa ter essa formação moral e esse equilíbrio psicológico que lhe dê a sustentação para fazer o enfrentamento de uma tarefa que é missionária e que requer uma performance muito inusual, inabitual, posto que nós observamos no nosso Brasil algumas experiências nessa área que são de médios e alguns deles no campo da fraude tem acontecido muito isso, porque as pessoas sofridas elas perdem muito o seu critério de análise e se expõem e facilmente são enganadas. E tem acontecido em função da falta de formação moral que decorre de um estudo de uma vivência espiritual congruente, coerente, pessoas valem-se do sofrimento humano e estabelecem pseudo-comunicações, pseudo-cartas, num processo de charlatanismo, esquecendo, portanto, de que a dor do outro, por si mesma, ela já é uma dor imensurável. E quando eu estabeleço um atendimento em cima da fraude, essa dor se multiplica e é capaz de gerar uma descrença inimaginável. O codificador foi muito cuidadoso nisso quando levantou a questão dos sistemas no livro dos médiuns, fazendo valer e entrever de que para chegar à conclusão da comunicabilidade dos espíritos, ele elegeu mais de 12 hipóteses que ele foi descartando e mostrando pelo que a comunicabilidade dos espíritos era real. Ele não se avantajou e se lançou a falar da comunicação dos espíritos em um estudo metodológico que garantisse a ciência espírita ser colocada. Então tem que ter estofo, tem que ter uma base. E por isso nós não encontramos com facilidade médiuns autorizados
que tenham esses ingredientes que eu acabei de dizer, as cartas consoladoras tão necessárias para aqueles que perdem os seus entes queridos e que, às vezes, em perdendo seus entes queridos, perdem o rumo da existência. Às vezes, param de viver. Uma carta dessa é a possibilidade de devolver a vida àqueles que, como que, morrem junto com aqueles que se foram. Quando não, optam pelo suicídio, na tentativa de acabar com o sofrimento ou de encontrar o seu ente amado de uma forma enganosa. Essa prática das cartas consoladoras, ela veio ao encontro do atendimento dessas necessidades humanas que são de natureza espiritual e que mexem com o paradigma da humanidade que vive berço e túmulo como se a vida fosse só isso. E quando sério, as pessoas sérias, para que elas possam encontrar na doutrina espírita, pelo menos se o médium for espírita, que traga a autenticidade, mas dentro daquela performance que o espiritismo propõe, em que a pessoa que busca sabe que não é o médium que traz o espírito, são os benfeitores, e o telefone tocando de lá para cá, se acharem conveniente, trazem a comunicação, e essa comunicação sempre chega bem no coração de quem recebe, mas chega revestida de detalhes e de características, às vezes até da caligrafia ou da assinatura do espírito, consagrando assim de que nós somos seres imortais. Por fim, caríssimos amigos internautas, acrescentando ao que o nosso Armando havia falado há pouco, eu quero dizer de que nós fazemos um curso nesse naipe, mas não é um curso espírita, é um curso transpessoal, que tem uma visão holística do ser humano, que inclui a dimensão espiritual, mas não é espírita. E esse curso, ele é um curso feito por 3 profissionais, entre eles eu e 2 psicólogas. Damos um curso por 5 meses online. Esse curso, cuidando da sua criança interior, os honorários desse curso são inteiramente feitos no Jardim das Oliveiras, porque esses 3 profissionais cedem a sua atividade profissional em prol desse trabalho, que é um trabalho iluminativo. Nós estamos abrindo a 2ª turma, e se você tiver interesse, você se inscreve no meu Instagram, Alberto_Almeida_Belém. É o Instagram. E lá tem um íconezinho curso, como o Armando falou, você se cadastra e depois você aguarda um e-mail para se inscrever ou não, depois de ler o curso e ver se faz sentido para você. Ademais, eu quero dizer que Jesus tem pressa, do ponto de vista de que possamos nos encontrar. Há uma necessidade imensa de podermos transformar as nossas vidas acolhendo-nos. A grande dificuldade do mundo é o auto-amor. Vivemos o narcisismo, o egoísmo, a vaidade, que são manifestações derivativas da relação conosco mesmo, que representam distorções do afeto, do relacionamento emocional e da compreensão de quem somos. O auto-amor não se assemelha a nenhuma dessas manifestações. O bem-querer, assumir aquilo que você é e ganhar a autonomia para dar ao mundo o que você veio fazer nesse mundo, com a consciência de que você tem o seu lugar ao sol, porque Deus abre espaço para todos, e fazê-lo através do encontro com a sua criança interior, mediando-a para que ela possa ir ao seu Cristo interior, você, enquanto adulto, abraçando o Evangelho de Jesus, é, por agora, talvez, o que possamos fazer de melhor por nós mesmos. Porque quem assim se ama, não consegue deixar de amar os outros. Quem assim se ama, não consegue deixar de respeitar a natureza. Quem assim se ama, não consegue deixar de amar o seu corpo, de cuidar dele. Quem assim se ama, conecta-se com os bons espíritos. Quem consegue fazer esse caminho para dentro, expressa-se para fora, refletindo a divindade, porque se conecta pelo Wi-Fi cósmico com o divino. E a nossa vida passa a ser uma vida graciosa, que não vai ganhar página de jornais, de televisão, que não vai fazer muitos seguidores, por certo, mas você está seguindo Deus. E você, com Jesus, sempre é maioria.
Não deixe, portanto, para amanhã aquilo que você pode fazer logo hoje, mergulhando dentro de si mesmo para encontrar a sua criança, que às vezes o aguarda há tanto tempo e você tem rifado ela, exportado ela para os outros impropriamente. É hora de auto-amor. Auto-amor que favorecerá você ser um amante da vida. E sendo um amante da natureza, da vida, você vai descobrir Deus no seu cotidiano. Um abraço terno e a minha gratidão a esses dois grandes amigos que se colocaram hoje no palco da nossa relação, o Armando, que é um companheiro de longas datas, e o Orlando, que eu acompanho à distância, lendo a literatura que ele propõe, do Espírito Natanael, que muito me encanta, e os trabalhos versificados que ele traz, e também as cartas de que ele é portador, trazendo consolo à humanidade, sendo um médium do bem, do bom e do verdadeiro na Terra desses dias que faz tanta falta essas três virtudes. Meu carinho e a minha gratidão aos amigos. Armando, suas palavras finais. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Aqui na Terra nós nos expressamos ainda por palavras, né? Nos mundos mais adiantados essa comunicação é mental. Eu gostaria de poder dar meu testemunho, eu gostaria de poder mostrar o coração agora com palavras, que é a única forma que nós encontramos aqui na Terra, por esses meios pelo menos, né? Pelo meio eletrônico, mas não existem palavras para descrever a alegria desse dia de hoje, de ter vocês dois amigos muitíssimo caros ao meu coração, e que os dois fazem uma conexão muito profunda do meu filho, que está no mundo espiritual e que no momento também está aqui comigo, e é comigo. Então, Alberto cuidou dele, do André Luiz, nome dado em homenagem ao próprio espírito André Luiz. Nós tivemos essa oportunidade, né? E o Orlando me tem enviado muitas mensagens que o André comparece até ele para me passar os recados. Quando esse Wi-Fi que o Roberto falou, meu, falha nos nossos momentos de tristeza mais profunda, e então ele vai até o Orlando e lá vê as mensagens do Orlando, os telefonemas me falando, né, daquele exato momento em que a gente está. 1000 pesquisas em universidades que são importantíssimas, porque é tão bom que o espiritismo entre para ser pesquisado à luz da ciência humana, mas essas provas, né, são consolos, como nos diz Kardec, supremos para os nossos corações. Então, esse trabalho é realmente um trabalho abençoado e que tem essa comunicação do meu filho juntamente com as nossas conversas, né, Alberto? Porque nós estamos sempre lá no consultório com ele, né? Nós precisamos nos cuidar, porque o auto-amor, como o Alberto disse, não é só se cuidar do nosso físico, mas cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alma, da nossa criança interior, da nossa psique, da nossa espiritualidade. Então, a minha mais profunda gratidão a esses dois grandes amigos tão importantes na minha vida e do meu filho. E também a mensagem que fica para o nosso internauta é também de profunda gratidão por estarmos dividindo esses momentos tão belos, e a mensagem também de consolo e o testemunho de que sim, é verdade. Eles vivem e vivem ao nosso lado. Acreditem. Alberto, eu estou muito feliz por esse momento. Eu agradeço você aceitar o nosso singelo convite. Deus continue abençoando você, a sua família. Quero aqui reportar a sua irmã, a Graça, que nos atendeu com tanto afeto, com tanto carinho, que ela receba daqui o nosso abraço fraternal e que Deus continue iluminando o Jardim das Oliveiras, que os mensageiros espirituais possam
estar inspirando vocês, protegendo e lembrando sempre que naquele instante mais difícil que possa ocorrer conosco, eu sempre vou lembrar uma frase que eu ouvi em Uberaba de Chico Amor Xavier. Nos transes mais difíceis, principalmente no que concerne ao trabalho da assistência social, muitas vezes com as dificuldades, ele, de improviso, recebia a surpresa de que recursos chegavam de formas diversas e de pontos diversos, porque um espírito amigo, que era nada mais, nada menos mais do que Dr. Bezerra de Menezes, sempre eu acudia nesse trabalho de assistência social. Então, que nós possamos nos antenar ao médico dos pobres nesses momentos difíceis, para que nunca falte para as nossas crianças, para o seu trabalho na farmácia, que eu sei que você trabalha muito na farmácia de homeopatia, onde traz tanta cura, consolo, alívio para as pessoas, que os abnegados benfeitores que amparam essa abençoada instituição, a qual eu não conheço fisicamente, mas espiritualmente tenho um carinho muito grande, que vocês estejam firmes, perseverantes e contem conosco naquilo que estiver ao nosso alcance. Armando, Deus te abençoe, manda um abraço a Cida, as meninas, e aqui não é só eu, é a minha esposa querida Letícia, que eu tenho que compartilhar, viu, Alberto? Que eu só só estou indo para frente, se é assim que eu posso dizer, porque eu tenho essa mulher maravilhosa do meu lado, que me acompanha e que é a minha estrutura total. Ela está aqui nos assistindo, mando um abraço a você, ao Armando, e aos internautas. Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe e que possamos todos estar unidos, porque o Mestre de Amor está no leme. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Muita paz, viu? Obrigado. Obrigado, amigo.